Como assim, professor? Existe uma divisão de funções. Gente, a relação processual no sistema acusatório, ela é triangular. A relação processual no sistema acusatório, ela é triangular. Como assim uma relação triangular? Olha para mim. Olha só, nós temos de um lado a acusação e nós temos de outro a defesa. Elas estão ali, ó. Elas estão ali se opondo uma à outra. A acusação de um lado, a defesa. Elas estão se opondo, porque o conflito, a lide é estabelecida entre elas. Certo? A lide é estabelecida entre elas. E acima delas, eu possuo o quê? Um juiz. O juiz, ele está o quê? Equidistante às partes. Por que eu disse em triângulo? Porque é um triângulo equilátero, em que todos os lados desse triângulo possuem o quê? A mesma dimensão. Tá bom? A mesma medida. O que isso significa? Significa que o juiz encontra-se, né? Encontra-se superior à acusação e à defesa, mas a distância do juiz em relação às partes é idêntica. O juiz está na mesma distância em relação à acusação e na mesma distância em relação à defesa. Por quê? Porque esse juiz necessariamente deve ser imparcial. Imparcial. Certo? Essa é a característica de qual sistema, gente? Do sistema acusatório. Quando você vai para o sistema inquisitório, e eu vou colocar aqui no quadro, ó, quando você vai para o sistema inquisitório, você identifica que nele uma única pessoa vai acumular todas as funções. Uma única pessoa vai acumular todas as funções. Aqui não há, olha só, não há divisão de funções. Há um juiz que julga, que defende e que acusa. Uma única pessoa vai exercer todas as funções presentes no processo: acusar, defender e julgar. Compreenderam? Então, no sistema inquisitório, não existe divisão, o quê, gente? Divisão de funções. Por que não existe? Porque o juiz não é imparcial. Porque aqui o juiz não é imparcial. Dele não se exige o quê, gente? Imparcialidade. Tá, volta para o sistema acusatório. Volta aqui para o sistema acusatório. Tá, então eu estou contrapondo um ao outro, certo? Volta aqui para o sistema acusatório. No sistema acusatório, o réu, ele é sujeito de direitos. Por que ele é sujeito de direitos? Réu, gente, olha só. Réu é sujeito de direito. Por que ele é sujeito de direito? Por que no sistema acusatório o réu é sujeito de direito? Porque ele faz jus ao contraditório e à ampla defesa. Além de fazer jus ao contraditório e à ampla defesa, ele possui o quê? Presunção do quê, gente? De inocência. O que isso significa? Que ele possui presunção de inocência. Ele é inocente até que se prove o contrário. Joia? Já no sistema inquisitório, né, o réu não é sujeito de direitos. Então o que ele é, professor? Se o réu não é sujeito de direitos, o que ele é no sistema inquisitório? O que ele é? Objeto do processo. Ele é apenas um objeto do processo. Um objeto do processo. Ele fica apenas aguardando a sua própria sorte. Ele fica apenas aguardando a sua própria sorte. E a gente diz que a presunção que existe aqui é a presunção de culpa. Presunção de culpa. Ou seja, o réu é culpado até que se prove sua inocência. O réu é culpado até que se prove sua inocência. Os rapazes entendem muito bem o que é isso. Eu sempre costumo dizer isso em sala, porque todo rapaz tem um relacionamento com uma mulher, entende muito bem isso. Né? Qualquer coisa que ocorra, você é culpado até que ela entenda que você é inocente. Se é que isso pode acontecer. Né? Eu tenho gente rindo aí, tem umas meninas que riem até baixo, assim, ó. Tipo, é verdade. É desse jeito mesmo. Claro que somos. Vem cá, continuando. Ó, outra característica do sistema acusatório é que esse procedimento aqui
né, é acusatório. E ele tem que ter transparência, ele tem que ter limpidez. E para ter transparência e limpidez, esse procedimento ele deve ser o quê? Público. Público? Sim. Fácil. Esse procedimento ele deve ser público. Por que ele tem que ser público? Porque a publicidade do procedimento garante a ele o quê, gente? Garante a ele o quê, gente? Limpidez, transparência. Não só público, como também o quê, gente? Oral. Público e oral. Então, o sistema acusatório deve ser público e deve ser o quê, gente? Oral. Já o sistema inquisitório, como ele é um procedimento em que não há contraditório, não há ampla defesa, e o acusado não é sujeito de direitos, mas mero objeto do processo, aguardando sua própria sorte, nesse sistema, né, o procedimento, ele é o quê, gente? Ele é sigiloso e o quê? Escrito. Sigiloso e escrito. Certo? Sigiloso e escrito. Tá, então estão aqui as 4 características que eu gostaria, né, e que quero que vocês identifiquem aí com relação, né, aos procedimentos, né? Olha só, tem uma divisão de funções no sistema acusatório, o réu é sujeito de direitos presumivelmente inocente e o procedimento é público e oral. No sistema inquisitório, não há divisão de funções, porque o juiz não é imparcial, o réu é objeto do processo, a presunção é de culpa, e o procedimento é o quê, gente? Sigiloso e escrito. Joia? Identificaram? Copiam rapidamente, então, enquanto eu bebo uma água, para que a gente já possa ir para o próximo tópico de aula, tópico de inquérito policial. Beleza? Vamos lá. Vamos que vamos, não é? Pô, vamos lá rapidinho, gente. Copiem aí, por favor. Quero tratar de inquérito, aqui vem a parte mais, né, substancial da prova. Eu tenho esta aula e uma outra aula toda para trabalhar inquérito policial com vocês, o que vai me proporcionar uma boa condição de trabalho, tá bem? Para tratar sobre esse assunto. Volta. Posso apagar, né? Vamos lá. Rápido, gente, tão rápido, por favor. Eu tô precisando de espaço. Ótimo, vamos lá. Põe no seu caderno, então, passe um risco aí, vamos para um novo assunto, vamos trabalhar o tema inquérito policial. Vamos trabalhar o tema inquérito policial. Joia? Podemos, gente? Sim ou não? Podemos? Então venha para cá. Venha para cá. Querido e querida, vamos começar a aula tratando um conceito muito básico, muito elementar e muito simples. Eu vou fazer uma aula muito tranquila de inquérito porque eu tenho um tempo legal para trabalhar ele com vocês. Tá bem? Olha só, tópico 1 de aula. Tópico 1. Conceito de polícia. Conceito de polícia. Vamos trabalhar um conceito bem tranquilo, bem calmo, né? Bem simples. Só lembrando que vocês vão receber também a apostila de processo, tá bem? Vão receber também a apostila de processo. Volta para cá. Não mesmo. Então, algumas modificações. Eu estou atualizando todas elas. Tá bom? Eu até postei a apostila de hoje já, né? Eu não sei se vocês viram, no minha página no Facebook. É a mesma que está na página do Face, que eu fiz a atualização conforme a diagramação lá da casa, tá bem? Volta para cá. Ó, conceito de polícia, conceito de polícia. O que é polícia, gente? O que é polícia? Na verdade, o conceito de polícia você extrai do artigo 144 da Constituição Federal. O artigo 144 da CF, ó, o artigo 144 da Constituição Federal vai nos auxiliar na compreensão daquilo que é polícia. O que diz o 144 da CF? O que diz o 144 da CF? Diz que a segurança pública é um dever do Estado e também é o quê? Direito e obrigação do cidadão. Não é isso? E que ela será exercida para o quê? Preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio. Então, a segurança pública, né, a Constituição trata sobre a segurança pública. Segurança pública. E a Constituição diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e obrigação do cidadão, e será exercida para preservação, ou seja, para preservar. Preservar o quê, gente? Preservar. Olha aqui, ó. Aí diz a Constituição, para preservação da ordem pública, não é isso? Da ordem pública. E da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Certo? E da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Agora, olhem para mim todos vocês, por favor. Com cautela, com cuidado e com atenção, para não haver erro. Quando você está lendo o artigo 144, na parte final do capítulo 144, a Constituição diz, e será exercida pelos seguintes órgãos. Então, olha só, a Constituição diz que a segurança pública, destinada à garantia da ordem pública e à preservação do quê? Da incolumidade das pessoas e do patrimônio, ela será exercida pelos seguintes órgãos. Pelos seguintes órgãos. Quais são os órgãos? A Constituição vai elencar 6 órgãos. São 5 incisos, mas há nesses incisos 6 órgãos. Quais são esses 6 órgãos? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Tudo bem? Então, olha só. Então, quais são os órgãos que realizam a segurança pública? Quais são esses órgãos? Aí tem lá a PF, a PRF, a PFF, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, tá bem? A PC, a PM e o quê? O BM, o Bombeiro Militar. Ponto. Esses são os órgãos que exercem o quê, gente? Que exercem o quê? A segurança pública. E o que é segurança pública, gente? É preservar a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Só uma questão de cuidado mesmo, técnico, né? A expressão incolumidade significa segurança. Então, quando eu falo incolumidade, eu estou falando o quê? Preservar a segurança das pessoas e do patrimônio. Por que a Constituição utiliza a expressão incolumidade ao invés de segurança? Não é porque o legislador quis falar bonito, é para não ficar repetindo a expressão no mesmo texto. Porque já fala lá na Constituição, olha, a segurança pública, dever do Estado, direito e obrigação do cidadão, compreenderam ou não? Será exercida para a preservação da ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Se viesse falando assim, para a segurança das pessoas e do patrimônio, estaria sendo redundante, trazendo a expressão segurança pública 2 vezes no mesmo artigo. Compreenderam? Só por isso que houve a substituição pela palavra incolumidade. Tá. O que você identifica de comum entre esses órgãos? O que há de comum entre eles? Todos, exceto o bombeiro, começam com a palavra... Opa! Então, quais órgãos exercem a segurança pública, né, para a preservação da ordem, da garantia e da incolumidade das pessoas do patrimônio? A polícia. Então, o que é polícia? Primeiro, é órgão. É órgão. Certo? Professor, não é entidade. Como assim, professor? Uai, lembra do direito administrativo? A polícia não é uma pessoa jurídica distinta do Estado. A polícia é um órgão que integra o Estado. Portanto, faz parte é fruto da desconcentração administrativa. Joia? Então, primeira coisa, é órgão. É órgão público, natural. Quando eu digo que é órgão público, quer dizer que é mantida pelo poder público. Certo? É órgão público que recebe uma missão constitucional. Qual é a missão constitucional da polícia? Preservar a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ponto. Então, o que é polícia, professor? Coloque seu caderno. Órgão público, responsável pela preservação, órgão público, responsável pela preservação,
Órgão público. Você está baixando o microfone? Não, meu queridão. Vou gastar minha voz. Órgão público responsável pela preservação. Pode deixar. Órgão público responsável pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Órgão público responsável pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Das pessoas e do patrimônio. Eu sei que para quem está aqui na frente fica alto, mas eu tenho que preservar a voz e tenho que deixar o microfone mais elevado. Não tem jeito. Peço desculpas e compreensão, tá? Então, voltando, é órgão público responsável pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do, o quê, gente? Patrimônio. Compreenderam o conceito de polícia? Simples, não é? Simples demais. Tá, agora vem cá. A doutrina divide, né, esse conceito de polícia, e é importante destacar, que a doutrina divide esse conceito de polícia em dois. E aqui a gente vai ter que ter um cuidado, porque o CESP é foda nesse ponto, viu? O CESP é foda nesse ponto. É uma coisa simples, mas que o CESP faz tornar-se difícil em prova. Eu vou explicar já já o porquê. A doutrina pega esse conceito de polícia e divide em dois: polícia administrativa e polícia judiciária. Então, olha só. Tem de um lado a polícia administrativa, e tem do outro, de outro lado, a polícia, o que, gente? Polícia judiciária. O que acontece? A doutrina, ela apenas diz quais são as características que predominam na polícia administrativa e na polícia judiciária. Quando você lê a doutrina, quais são as características que predominam numa e noutra? É isso que a doutrina traz. O problema é que o CESP gosta de trabalhar com a exceção. Vocês vão entender já já. Eu vou trazer as características predominantes da polícia administrativa e as características predominantes da polícia judiciária. Aí eu vou falar depois para vocês como que o CESP trabalha isso em prova. Pode ser? Beleza? Vem para cá. Quais são as características predominantes da polícia administrativa? Olha, ela é preventiva. Então, a polícia preventiva. Certo? Ela é preventiva e ostensiva. E ostensiva. O que quer dizer ostensiva, professor? Quer dizer que ela é uma polícia ostensiva. Ela é caracterizada visando impedir a prática de delitos. Quando eu digo que ela é preventiva, ela atua antes da prática do crime, porque ela quer impedir o seu cometimento. Ela é ostensiva porque ela fica aí na rua andando, né, com uma árvore de Natal em cima da viatura. Para quê? Para que o criminoso veja ela na rua e não pratique crimes. Por isso que ela é o quê, gente? Ostensiva. Compreenderam ou não? Certo? Só que olha para mim. Essas características são características que o quê? Características que nós dizemos são o quê? Regra. Regra. É a regra da polícia administrativa. Certo? É a regra da polícia administrativa. Quais são os exemplos de polícia administrativa? A doutrina é muito tranquila, muito simples. Quando ela vai exemplificar, ela fala que, ó, aqui como exemplos, nós temos quem? O principal deles, a polícia militar e, claro, né, a polícia o quê? Rodoviária federal. Gente, os exemplos são irrelevantes, as provas não ficam assim, batendo muito nos exemplos, tá bem? Tá. Já a polícia judiciária, ela não é preventiva, ela é repressiva. E ela não é ostensiva, ela é investigativa. Professor, qual é a diferença? Qual é a diferença de dizer que a polícia judiciária ela é repressiva? Ela é repressiva. O crime já ocorreu e a polícia vai identificar o autor por meio de uma investigação sigilosa. Entenderam?
Então, por que é sigilosa? Porque é justamente aquilo que se contrapõe à ostensividade da polícia administrativa. A polícia administrativa não é sigilosa, ela tem que aparecer. Esses dias alguém me perguntou, professor, aqui em Goiânia, as viaturas da Polícia Militar não estacionam igual aos carros comuns. As viaturas da PM, elas ficam parcialmente sobre a calçada. Metade na calçada, metade na rua, né? Os carros ficam com a parte traseira na calçada, a parte, né, dianteira de frente para a via pública, né? Por qual razão? Primeiro, quando o carro fica nessa posição, ele já fica em nível mais elevado do que todos os outros veículos. Concorda comigo? Fica ou não fica em nível mais elevado do que todos os outros veículos? Então, você vem andando, logo você já identifica uma coisa diferente. A viatura no lugar de destaque. O giroflex ligado, os dois policiais do lado de fora. Não é possível. Pelo menos naquela localidade onde a viatura está, o crime vai ser o quê? Inibido. Com uma ação preventiva da polícia. Compreenderam ou não, gente? Uma ação preventiva. Por isso, essa é a justificativa desta posição policial, de uma viatura policial. Porque assim a viatura policial militar ganha mais o quê, gente? Destaque. A viatura da Polícia Civil, às vezes você para no semáforo do lado de uma e você nem sabe o que é, porque é um carro como qualquer outro. Uma ou outra, às vezes, é caracterizada, mas a maioria das viaturas policiais civis são descaracterizadas. Por qual razão? Porque a Polícia Civil, por ser judiciária, ela é repressiva, ela busca identificar quem praticou o crime por meio de uma investigação sigilosa. Compreenderam? Quais são os exemplos que nós temos de polícia judiciária? Os exemplos mais legais que nós temos aqui, né, são a Polícia Civil e Polícia, o que, gente? Federal. E Polícia Federal. Joia. Só que eu quero que você identifique o seguinte, que isso que eu coloquei aqui no quadro é a regra. É a regra. Aí você pega uma questão CESP, PCDF, 2013, prova de novembro de 2013. Eu não me lembro se foi dia 10 ou dia 11 de novembro de 2013. A questão número 45 da prova. Tô brincando, faço a mínima ideia, cara. Mas tinha questão na prova lá que falava assim, bacana. Tá cheio das graças, o Cid. Olha só. Gente, olha só, qual que é a questão? Fala assim, ó. A polícia judiciária é ostensiva, preventiva. Olha só, a polícia judiciária é ostensiva, preventiva, podendo agir, olha só, repressiva e de forma investigativa. Certo. Certo. Por quê? Porque as características que eu coloquei aqui no quadro são a regra. As características que mais estão o quê? Em destaque. Quando você olha para a Polícia Civil, o que mais destaca nela é que ela investiga crimes, né? Buscando o quê? Identificar o infrator. Mas você vai, por exemplo, carnaval, vai para o interior do estado, no carnaval. Aí você vai no carnaval lá na divisa de Barra do Garça e Aragarça, né? Vai na cidade de Aragarça, estado de Goiás. Aí você vê lá 3, 4 policiais civis com a camiseta da Polícia Civil, o distintivo aqui, a pistola na cintura, aparecendo assim mesmo, nada de pistola velada, andando no meio da população, os 3 juntos. Esse comportamento não é repressivo. Ele é o quê? Preventivo. Ele é o quê? Ele também não é investigativo, ele é ostensivo. A polícia está ali tentando impedir a prática de crimes. Não é a regra, mas pode ocorrer essa atividade. Compreenderam? Joia? Tranquilos? Vamos para o tópico 2 de aula então. Tópico 2, coloca no seu caderno. Tópico 2. Conceito de... o que, gente? Inquérito. Conceito de inquérito. Ó, eu vou abrir aqui só para deixar mais organizadinha a aula. Ó, eu gosto de dispositivo legal para trabalhar na aula. Se você estiver acompanhando e quiser abrir a lei no artigo 4º, o Código de Processo Penal, no artigo 4º, você vai ter mais um acompanhamento melhor à aula, tá? Olha só. Olha o que diz o artigo 4º, né, do Código de Processo Penal. Primeiramente, o artigo 4º do CPP, ele inaugura o título 2 do Código de Processo Penal. E do que trata o título 2 do Código de Processo Penal? Já começa assim, ó, do inquérito policial. Compreenderam? O artigo 4º é o primeiro artigo do título 2 do Código de Processo Penal e que inaugura o quê? O inquérito policial. O inquérito policial vai do artigo
4º ao artigo 23 do Código de Processo Penal. Tá certo? Do artigo 4º ao artigo o quê, gente? 23 do Código de Processo Penal. Mas olha o que diz o artigo 4º. Diz assim, ó. A polícia judiciária, aquela que em regra é repressiva e investigativa, será exercida pelas autoridades policiais, pelos delegados. Autoridades policiais são os denominados delegados de polícia, no território de suas respectivas circunscrições, e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Beleza. Então, o papel de polícia judiciária é exercida pelo delegado, né? O papel de polícia judiciária será exercido, então, pelo delegado. E aonde que há a figura dessa autoridade? Aonde que há o delegado? O delegado está presente nas polícias civis e na Polícia Federal. Não é isso? O delegado está presente, a figura dessa autoridade, chamada autoridade policial, delegado de polícia, só há nas polícias civis estaduais e no que mais, gente? E na Polícia Federal. Joia. E aí então, o Código de Processo Penal diz, ó, a polícia judiciária será exercido, o quê? Pelas autoridades policiais, no território de suas respectivas circunscrições. Beleza? Tá aí, tá? Essa é a primeira parte. Então, o papel de polícia judiciária compete ao delegado. E o que a polícia judiciária, o delegado faz, né? O que o delegado faz como polícia judiciária? O que ele faz? Ele vai falar o quê? Apurar a infração e sua autoria. Meu querido, você não precisava nem estar numa aula dessa para saber que a infração é apurada por meio de inquérito. Você não precisa nem estar nesta aula para saber que as infrações são apuradas por meio do inquérito. Porque isso você vê até no balanço geral. Não é verdade? Aqui em Goiás é o Oloares. Em outros estados, talvez, né, tenha outro apresentador. Mas todos os estados, né, há o balanço geral, o programa Balanço Geral. Joia? Compreenderam? Então, olha só. O que é inquérito policial? O que é o inquérito policial? Olhem para mim, olhem para o professor. É um procedimento investigatório, natural, porque a polícia judiciária exerce uma atividade investigativa. Ele é um procedimento investigatório, realizado pela polícia judiciária, e que é conduzido, presidido, pelo delegado de polícia, que é a autoridade policial. Então, é um procedimento investigatório, realizado pela polícia judiciária, sendo conduzido pelo delegado. E o que consiste o inquérito? Num conjunto de diligências destinados à apuração da infração penal e de sua autoria. Tudo bem? Vamos colocar esse caderno? Coloca então. Procedimento investigatório. Procedimento investigatório realizado pela polícia judiciária e conduzido pela autoridade policial. Então, procedimento investigatório realizado pela polícia judiciária e conduzido pela autoridade, o que, gente? Policial. Procedimento investigatório realizado pela polícia judiciária e conduzido pela autoridade policial. Vírgula. Consistindo num conjunto de diligências. Eu volto. Você está perdido. Eu volto. Nem parece que você está se preparando para o concurso. Você tem que ser mais rápido. Vamos lá. Vocês estão reclamando demais, gente. Hoje é quinta-feira ainda, cara. Quinta. Tá, vou falar para vocês que eu estou bem feliz, estou bem tranquilo. Então eu vou na aula bem massa. Final de semana eu não vou estar aqui, eu vou estar longe, vou estar no Rio trabalhando, vou dar aula no Rio. E o mais massa é que eu vou chegar amanhã no Rio, bem na abertura das Olimpíadas, né? Cara, já conversei com o professor Sandro, né? O Sandro Caldeira, ele é delegado de polícia lá no Rio, e ele está trabalhando nas Olimpíadas, vê se me arruma um ingresso para assistir pelo menos qualquer coisa, né? Só para mim falar assim, eu fui nessa porra das Olimpíadas, só para falar que eu fui, né? Porque ir no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, e não ir no Parque Olímpico, chega a ser burrice, né? Eu perco o voo, mas eu vou nessa porra desse trem. Tá, vamos lá, gente, ó. Voltando então. Procedimento investigatório realizado, né? Por quem, gente? Pela polícia judiciária, conduzido pela autoridade policial, que consiste num conjunto de diligências,
que consiste num conjunto de diligências destinadas à apuração do fato e de sua autoria. Que consiste num conjunto de diligências destinadas à apuração do fato e de sua autoria. Destinadas à apuração do fato e de sua, o que, gente? Autoria. Destinadas à apuração do fato e de sua autoria. Muito bem, gente. Continuando, ó. Continuando. Olhem para cá, olhem para mim. Tópico 3 do seu caderno aí, ó. Tópico 3. O que você vai colocar no tópico 3? Natureza jurídica do inquérito. Natureza jurídica do inquérito. Ó, nós estamos tratando de um tema, e eu quero deixar isso claro para vocês, que é um tema provável de redação. Por quê? Pode ser que algo relacionado ao inquérito esteja na sua prova. Tá bem? Tem uma chance, por sinal, muito grande. Eu vou deixar bem claro. Muito provavelmente essa redação será algo do direito penal e do processo em conjunto. Tá bem? Não só processo, nem só direito penal. Tipo assim, a tipificação de um crime e alguma medida processual cabível. Uma prisão, um inquérito, uma busca e apreensão, coisas do gênero. Muito provavelmente vai estar dentro disso essa redação. Tá bem? Vamos continuar. Vamos continuar. Olha só. Ou então aquele tema da moda, né? Que eu já até comentei com muita gente aqui. E é um tema que a gente não pode descartar. Algo relacionado à possibilidade de audiência de custódia. Né? Esse é um tema que agora ganha mais possibilidade de estar presente na sua prova. Tá bem? Mais possibilidade. Volta para cá. Volta. Porque está relacionado à prisão. É um tema bem atual, muito discutido. Né? Eu acho que é algo que é relevante. Pelo menos na minha opinião. Volta. Tópico 3, então, natureza. Volta aí, gente. Natureza jurídica. Natureza jurídica. Tá. Qual órgão que conduz o inquérito policial? Polícia Civil ou Polícia Federal? A Polícia Civil e a Polícia Federal são classificadas como polícia administrativa ou judiciária? Beleza, venha para cá. A Polícia Federal é um órgão do Ministério da Justiça. Então eu tenho aqui, ó, a Presidência da República como órgão independente, né? Ligada à Presidência da República como órgão autônomo, eu tenho o Ministério da Justiça, certo? E ligado ao Ministério da Justiça, eu tenho aqui a Polícia Federal, eu tenho a Polícia... me desculpem. Eu tenho a Polícia Federal, eu tenho a Polícia Rodoviária Federal, eu tenho o Departamento Penitenciário Federal, que é o DEPEN, que são os órgãos que estão o quê? Subordinados ao Ministério da Justiça. Então, aqui está a Polícia Federal. Beleza. Entenda que isso aqui é apenas um poder. Qual poder é esse? Executivo, legislativo ou judiciário? Não, gente. Executivo. Olha só, por que é executivo? Presidência da República. A Presidência da República é o órgão independente que pertence ao poder, o que, gente? Executivo. É o órgão central do poder executivo. Joia? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Polícia Federal é órgão do poder executivo. Professor, mas por que essa porra chama Polícia Judiciária? Já eu digo. Mas ela é órgão do poder executivo. Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Não vou apagar muita coisa, não. Olha só. Muda muito pouca coisa. Vou trabalhar aqui do estado de Goiás, como exemplo. Não vou ficar invadindo outro estado, não. Olha só. Aqui no estado de Goiás, nós temos a governadoria como órgão central do executivo. Governadoria do estado de Goiás, da qual o seu titular é o governador do estado. Certo? Subordinada à governadoria, nós temos as secretarias de estado. E entre elas, a Secretaria de Segurança Pública e Justiça. Certo? A Secretaria de Segurança Pública e Justiça. SSPJ. Beleza? Subordinada à SSPJ, nós temos a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militares, e nós temos o quê? A Polícia Civil.
A Polícia Civil é órgão subordinado à Secretaria de Segurança Pública e Justiça, que é subordinado a quem, gente? Subordinado à Governadoria do Estado. Logo, a Polícia Civil é órgão do Executivo, do Judiciário ou do Legislativo Estadual? Mais uma vez, assim como a Polícia Federal é órgão do Executivo Federal, a Polícia Civil é órgão do Executivo, o quê, gente? Estadual. Agora vamos para o direito administrativo. Isso aqui, ó, nós estamos estudando direito administrativo. Inquérito policial é direito administrativo. Eu estou afirmando, o inquérito policial, a ele se aplicam as regras do direito administrativo. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Vamos voltar comigo.